Salve pessoal, sou o Jeff, sou um homem branco, tenho cabelo preto, uso uma camisa preta também. E a gente tá aqui num estúdio de gravação com mais duas pessoas, a Ana e o Gordinho. O estúdio aqui é o estúdio da IMA, o Podcamp, então se quiser saber mais, vai lá na descrição, que é um estúdio que você pode também agendar um horário gratuitamente para vir aqui gravar seu podcast, então é super interessante. Acessa lá a descrição e entende um pouco mais como que funciona aqui. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre criatividade, juventude, Semana Municipal da Criatividade e Inovação. Muita coisa bacana que está acontecendo aqui nessa semana. Inicia hoje, né, dia 17 de abril, e vai até o dia 22, agora no domingo. Então a gente tem bastante coisa para conversar. Queria chamar a Ana também para se descrever, para falar um pouquinho dela, para falar um pouquinho sobre criatividade, que ela é um ícone aí, e também já puxa o assunto aí da Semana Municipal de Criatividade e Inovação. Bom, obrigado, primeira coisa, agradecer pelo convite mais uma vez, sempre uma alegria estar com o Jeff, com o Wesley, duas pessoas que eu tenho no meu coração, vocês sabem disso, né? Então vamos lá, eu sou a Ana, sou uma mulher branca, tenho os cabelos lisos, pretos, mais ou menos aqui um pouco abaixo do queixo. Estou vestindo algo que se chama Max Colar, né, com pedrarias em tons de azul, de vermelho, fundo preto. Estou com uma camisa, uma regata, né, uma blusinha de alça, uma regata estampada na mesma paleta de cores. Bom, então vou me apresentar rapidamente. Eu sou uma das articuladoras do Movimento Campinas Criativa. Fui líder local do Dia Mundial da Criatividade. Imagino que a gente vai falar bastante sobre isso. Fui líder local do Dia Mundial da Criatividade nos anos de 2020, 2021 e 2022. Eu sou gestora de projetos e trabalho com impacto social. E aí, Jeff? Para onde que seguimos? Me conta. Você quer começar falando um pouquinho sobre a Semana Municipal da Criatividade, já que foi uma articulação do movimento, você está lá desde o começo. Esse é o primeiro ano que a gente vai, de fato, comemorar essa data em Campinas. Isso. Então, acho que é bacana a gente começar aí já com essa vitória que teve o movimento, né? Legal. Então, vou contar essa história, né? O movimento, ele se formou aí no ano de 2019, a gente começou a se organizar, a se entender enquanto um grupo para articular esse segmento, os diversos segmentos, né, que estão ligados à economia criativa em 2019, no final aí do ano, e apesar, né, de todas as questões depois que vieram aí na esteira da pandemia, a gente continuou se organizando, e uma das coisas que a gente fez e que eu considero um dos grandes avanços, né, não só para o movimento, mas também para a cidade de Campinas, foi a gente conseguir colocar aí como uma lei municipal. Ela está em vigor desde o ano passado. A gente conseguiu essa publicação em maio. Então, por isso, primeiro ano que a gente realmente festeja, que é uma lei que reconhece a semana do dia 21 de abril como a Semana Municipal da Inovação e da Criatividade. Então, essa foi uma articulação importante. Por que a gente festeja tanto, né, uma lei de calendário? Porque efetivamente é a primeira vez que vai aparecer aí numa política pública a palavra criatividade. Então, é um primeiro passo para que a gente possa discutir, né, promover um debate mais amplo sobre a importância da criatividade para a inovação, a importância da criatividade para que a gente supere todos os desafios que a gente tem encontrado para o nosso desenvolvimento. E aí, isso aí, né, quando ganha esse caráter de lei, a gente ganha essa assim, a coisa, ela sobe um pouco de patamar, né? E a gente fala, bom, então o que a gente está falando, o que a gente está querendo trazer, o debate que a gente quer fazer, de fato, ele é importante, ele é atual, né? Mais do que tudo, e eu acho que aí é
é um primeiro passo, né? E aí, esse ano, primeiro festejo disso, né? Primeira mobilização nesse sentido. Sim, a lei ela foi aprovada um pouquinho depois do Dia Mundial da Criatividade do ano passado, né? Depois do dia 21, então não deu pra gente comemorar. Então, de fato, a gente vai comemorar, apesar da lei estar aprovada desde o ano passado, a gente vai comemorar a primeira vez esse ano, né, Ana? Isso mesmo. A gente, lógico, para que a gente conseguisse, né, levar essa pauta para dentro da Câmara, né, dos vereadores, a gente foi importante, né, a realização aí do evento do Dia Mundial da Criatividade, evento que é realizado em Campinas desde 2018. Então, e aí, com todos os resultados, né, conseguindo apresentar os resultados dessa mobilização nesses últimos anos, né, especificamente no ano passado, aí a gente conseguiu esse apoio, né, da Câmara dos Vereadores para que a gente realmente conseguisse dar um reforço aí na nossa discussão. A gente vai falar bastante sobre o Dia Mundial da Criatividade aí mais pra frente, mas eu queria chamar o Wesley também para se apresentar e falar um pouquinho do seu trabalho, porque a nossa trajetória, né, a minha, do Wesley, a gente se juntou ali por conta de um projeto da Casa Hacker, onde a Ana era coordenadora de impacto. Então eu fui o primeiro ano ali em 2021, depois de 2022, ano passado, o Wesley participou com Naviela. E eu acho que é interessante também, a gente vai falar um pouco mais na frente, mas o quanto que a Ana veio trazendo essa questão do impacto, da diversidade, de tirar um pouco do eixo, assim, não excluir o Barão, centro e tal, mas trazer a periferia também para esse debate de criatividade. E eu acho que o Naviela e o pessoal também que está junto com a gente tem bastante a ver com isso. Então, Wesley, se quiser se apresentar e contar um pouquinho o que é o Naviela e como que foi esse projeto aí junto com a Ana, fica à vontade. E aí, pessoal, gostaria de agradecer o convite do Jeff para estar aqui. O Jeff, admiro muito, conheci ele mais intimamente no ano passado, graças à Ana. A Ana é criadora de pontes pra gente. E me apresentando, eu sou um homem branco, de cabelo castanho, estou de camisa preta e tenho tatuagens nos braços. E eu conheci a Ana através da Casa Hacker, eu já conheci o Geraldo. E aí me veio o projeto ano passado, o Perif Impacto, e o Naviela estava nascendo nesse processo. Quando veio o projeto do Perif Impacto para a gente poder participar, que é um projeto de impacto para ações sociais, a gente tinha 3 meses de projeto na Naviela, eu e o Celso, que trabalha junto comigo. E então a gente falou, vamos participar, vamos tentar, porque vai ser muito bom para a gente entender como a gente caminha com a Naviela, como a gente leva isso à frente. A gente tinha outras experiências em outros coletivos, e explicando melhor quem é o Naviela. O Naviela nasceu de uma vontade de conseguir dar acesso a artistas periféricos, conseguir fazer com que artistas periféricos tenham espaços para poder gravar, para poder desenvolver sua carreira, entender melhor o que é uma carreira musical, entender para onde quer ir, o que quer seguir, e dessa maneira gerando impacto dentro da periferia, conseguindo gerar esse acesso a eles e mostrando que a música não é um hobby, não é só uma diversão. Ela também é uma profissão, tem muita gente do outro lado fazendo isso como uma forma de ganhar a vida, de se viver. E é isso, a gente nasce nesse intuito de realmente realizar o sonho da galera de periferia. E mostrar que é possível e que dá para ser feito. E a Ana teve um papel muito importante nessa consistência do Naviela hoje em dia, de a gente conseguir fazer os nossos eventos. O primeiro evento que o Naviela teve foi no ano passado, que foi o evento de finalização do Perif Impacto, muito graças ao trabalho de gestão da Ana, que é o Perifa Viva, que é a camisa que eu estou usando agora, que a gente fez em dia 23 de julho, lá na Sala dos Toninhos. Foi o primeiro evento que a gente fez. Esse ano tem novidades para vir. O Perif Impacto acontecerá esse ano de novo, maior, mais estruturado. Mas o Naviela ele nasceu dessa vontade, e hoje a gente já consegue enxergar outras vertentes de trabalho dele para além desse impacto nos artistas.
a gente consegue entender a necessidade que a periferia tem de ser acolhida de outras maneiras também, para além disso, não olhar somente esse nicho, porque não, os artistas precisam muito ser olhados, ser entendidos, mas a periferia é muito maior que só isso. Então a gente vem trabalhando para conseguir entender como impactar dentro da saúde na periferia, como trabalhar essa questão da alimentação, desses acessos dentro da periferia e de outros ensinos também. A gente está fechando uma parceria com uma instituição que está nascendo lá na região onde a gente mora, na região do Campo Grande, em Campinas, para poder desenvolver essas outras áreas também, junto com eles, com mais estrutura. Então, o Naviela, ele nasceu de uma vontade de fazer os artistas terem estrutura, e hoje ele já tem uma outra vontade, que é impactar socialmente em vários âmbitos, para que a gente consiga ter uma disputa, uma vida mais igualitária para todo mundo, não só quem vem das classes altas, mas quem está na periferia, a gente possa trabalhar isso da maneira mais justa e todo mundo consiga ter pelo menos uma comida no prato para conseguir pensar em depois estudar e se desenvolver, assim. Essa fala do Wesley, eu acho que resume bastante o que a Ana vem trazendo aí como líder local lá em 2020, 21, 22 do Dia Mundial da Criatividade, né? A Ana já trouxe um pouquinho sobre o Dia Mundial da Criatividade, que é um evento hoje reconhecido pela ONU como o maior evento colaborativo de economia criativa que a gente tem, e já está sendo realizado pela 6ª vez agora, em 100 cidades no Brasil, em todos os continentes do mundo. Então é um evento imenso, assim, onde todo mundo é voluntário e todo mundo se une aí para promover mesmo a criatividade na sua cidade. E esse ano a Ana passou esse bastão para mim, né? Então, um jovem que veio da periferia, que é deficiente visual, que também tem um projeto social, o Zipa Criativa, que também promove essa criatividade fora desse eixo, mas também envolvendo esse eixo dentro do processo. Então, acho que é super interessante a gente trazer essa visão que o Wesley traz, né? Vamos conversar um passo antes, né? Dessa pessoa estar com a barriga cheia para depois pensar na sua carreira profissional, em estudar. Então, acho que são várias camadas que a gente tem aí para conversar. E eu acho que a Ana trouxe isso brilhantemente, assim, né? Ela vai poder explicar um pouco mais qual que era o objetivo dela desde o começo, mas essa pauta de diversidade e inclusão aí é uma pauta que veio lá do começo, que hoje a gente colhe esses frutos, né? De um líder jovem da periferia tá hoje nesse lugar, mas também da gente ter uma equipe como o Wesley, o Celso, uma galera que tá junto aí na parte da organização, principalmente nessa parte cultural, que é o que eles trazem de melhor aí para agregar por conta do Naviela. Então eu queria que a Ana contasse aí um pouco mais como que foi essa construção e como que teve esse estalo aí de, não, vamos falar sobre essa galera, vamos trazer essa galera para dentro do debate, para construir juntos sobre criatividade. Como que foi isso, Ana? Pois é, né? No começo a coisa começou assim, meio dessa percepção, né? Eu sou uma pessoa nascida em Campinas, né? Eu nasci aqui, enfim, estou aqui, saí para estudar, mas logo retornei. E quando eu comecei a olhar, né, para a questão do impacto social, eu vou contar uma curiosidade, né, como é que essa história começa, assim, só dar um passinho antes, porque daí vocês vão entendendo melhor, né, todas as volições envolvidas. Eu sou farmacêutica por formação, eu gosto de contar essa história porque as pessoas acham, especialmente quando o público é jovem, imagina que eu tenho que escolher uma profissão e seguir por ela, né, e a gente entende que somos multipotencialidades, né? A gente acaba desenvolvendo muitas habilidades ao longo da vida. E eu, enquanto farmacêutica, eu acabei indo para uma missão humanitária na Amazônia, para atender população indígena com cirurgias de baixo impacto, baixa complexidade, né? Porque a gente trabalhava com hospital de campanha. E lá começou a surgir em mim essa pergunta, né? Era uma pergunta no começo, tá? Como é que eu consigo medir o impacto disso que eu estou fazendo? Como que eu sei que a gente levar, né, essa medicina, que é a que eu conheço, que é essa que da minha formação universitária, como que eu consigo entender o impacto de eu levar essa medicina
para os povos originários, né? Como que se mensura isso? Como que se mensura o impacto de eu chegar aqui num lugar, montar uma estrutura, retirar essa estrutura, né? E o depois. Então, eu voltei muito com essa pergunta, e essa pergunta acabou me movimentando, né, para me fazer chegar aqui onde eu estou hoje. Então, quando eu comecei a estudar e a tentar entender isso melhor, isso vem dentro de uma trajetória, mas surgiu essa oportunidade, né, de eu ser líder local. Foi uma conexão que o movimento Campinas, legal contar isso também, que foi uma conexão que o movimento Campinas Criativa trouxe, né? A Paula Cardoso, que era a liderança, foi a liderança em 2018 e 2019, nós nos conhecemos pelo movimento Campinas Criativa, e ela falou: olha, Ana, a gente está precisando de uma liderança local, acho que você tem os perfis, os requisitos e tal, topa? Falei, bom, vamos aí ver como é que é isso. E a hora que eu cheguei para liderar esse evento na cidade de Campinas, aí eu me perguntei, bom, que história que agora a Ana, enquanto líder, vai contar? E para mim era muito claro essa ideia de que Campinas, assim, quando eu falava para os outros líderes, né, então, porque, como o Jeff falou, esse evento ele acontece em inúmeras cidades no país e fora dele, as pessoas, Campinas, que legal, nossa, deve ser legal fazer um evento lá. Lá tem a Unicamp, lá tem, né, tem um polo tecnológico, uma cidade tecnológica. E eu pensava, poxa, é isso que as pessoas conhecem de Campinas. E eu, até virar a minha chave pessoal, era também isso que eu conhecia de Campinas, né? Eu fui uma pessoa, eu nasci ali na região do Taquaral, vivi, cresci naquela região, né? Então, assim, eu conheci uma parte de Campinas, e quando eu comecei a questionar a questão do impacto, foi que eu fui descobrir, de fato, a minha cidade. Eu começo a descobrir a cidade, começo a falar com outras pessoas e percebo, poxa, é isso, é essa visão que a cidade tem, né? E eu falei, não, eu acho que a história que Campinas quer contar, a história que eu quero contar de Campinas dentro do Dia Mundial da Criatividade é que a criatividade, ela transcende esse eixo, que é indiscutível. Falar da potência tecnológica Campinas, falar da inovação em Campinas, falar dos unicórnios que nasceram em Campinas, né? Esse assunto, ele já foi amplamente divulgado. Mas e esse palco, né? E esse holofote para tudo que acontece de criativo nessa cidade, né? Para as coisas que estão para além do eixo, que é muito mais amplo. A gente está falando aqui de uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes. Né? Então, aí foi aí que eu comecei, não, peraí. E aí o desafio, né? Como é que eu agrego essas pessoas, né? Como é que a gente faz? Como é que a gente começa a dividir, como é que a gente começa a fazer essa ponte, né? Como que a gente junta o pessoal do eixo universitário com o pessoal que está lá na outra ponta, fazendo um outro trabalho de qualidade também, né? Mas com outro recorte, com outro perfil, com outro interesse. E aí foi assim que a gente, com desafios, né? Porque 2020, então a gente tinha um plano. Eu estava executando um planejamento, a gente teve 34 dias para sair de um tipo de evento que seria presencial para um evento online. Então foram 34 dias para a gente fazer essa transição num momento. Aliás, a primeira live que eu fiz foi para divulgar o Dia Mundial da Criatividade, foi uma entrevista, nunca tinha feito uma live, eu precisava ensinar os inspiradores a gravar vídeo, né, porque a gente estava todo mundo aprendendo naquele momento, né. Então, e aí foi justamente essa história que a gente, né, que eu vim trazendo. Olha, então colocar no mesmo palco, né, teve um dado momento, a gente teve o Marcelo Knobel, né,
pró-reitor da Unicamp, na mesma programação, o Jeff enquanto inspirador. E eu acho que isso é importante, mostrar a diversidade, né? Mostrar que não tem um mais e um menos, são olhares, né? São perspectivas diferentes sobre o mesmo tema. E a criatividade, ela tem isso, né? Ela é, por si, extremamente inclusiva, né? Porque ela transcende. A criatividade, ela está presente da criança ao idoso, né? Indistintamente na classe social, nas diferentes etnias, nas diferentes culturas, né? E é isso que a gente foi contando, foi construindo. Quando foi esse ano, né, que eu precisava de fato, porque a gente tem um mandato. Um mandato, né, que ele pode se renovar por até 3 anos, né? Falei, bom, então beleza, né? Então agora quem segue com isso, né? Então é parte desse trabalho do líder, né? Cuidar da sucessão. É importante que cuide da sucessão. Eu falei, bom, então agora a gente precisa pensar realmente, eu tenho falado isso por 3 anos, então agora vamos abrir esse espaço, né? Para a gente ter essa questão. Um jovem, né, que sabe a importância da inclusão, que tem esse repertório que está ancorado aí também nas periferias, né? Entende o que acontece dentro do movimento em Campinas para além do eixo, né? Tem um eixo e ele é massa, mas ele é muito maior. E uma coisa fortalece a outra, né? Na verdade, é sobre isso, né? Entender que todos nós nos fortalecemos a partir da diversidade. Né? Não há inovação sem diversidade. Eu acho que isso é um ponto que assim, já não cabe mais discussão. E depois de tudo isso que a Ana trouxe, de toda essa história, o que me resta é passar os serviços para vocês. Então, essa semana, no dia 20, 21 e 22, então quinta-feira, sexta-feira, que é o feriado de Tiradentes, que é o Dia Mundial da Criatividade, e no sábado, 22, a gente tem uma super programação. A gente tem cerca de 60 atividades que vão acontecer em todos os espaços de Campinas, então, se você conferir na descrição, vai ter um link lá para você ver toda a programação. E tem atividade desde a periferia, desde lá do Parque Osiel, de plantio de muda, de cinema ao ar livre, até a galera lá de Barão Geraldo, então Pavão Cultural, que vai ter apresentações lá exclusivas, exposição de arte, então tem uma galera super bacana. A gente tem jovens, assim como o Wesley, como eu, que vai estar lá também presente nessas atividades. A gente tem o Nico, que é um jovem estudante da Unicamp, indígena, que vai estar também fazendo uma apresentação musical. Então, a gente quer trazer o maior número de pessoas para dentro desse movimento e que também a periferia se agregue aí desse debate aí da criatividade e também se aproprie desse discurso. Para isso, a gente precisa de apoio, a gente precisa de incentivo, a gente precisa de uma galera junto, porque a gente trouxe aqui, né? O evento é um evento colaborativo, então todo mundo é voluntário, mas que para que essa programação aconteça, para que tudo isso chegue para o pessoal, a gente precisa de apoio, patrocínio e gente que esteja junto ali para ajudar a gente nisso. E eu queria puxar o Wesley para falar um pouco sobre isso, né? A gente que está na periferia tem uma dificuldade imensa de acessar recurso, de acessar apoio financeiro, apoio institucional. Queria que você falasse um pouco como que é isso daí para vocês na Viela e como que vocês vêm lidando com tudo isso aí, sendo um coletivo de juventude periférica e que trabalha com produção audiovisual, produção cultural, que é uma coisa que demanda recurso. Como que vocês estão fazendo esse jogo de cintura aí? O que você vê disso daí em Campinas, esse movimento? Lidar com um recurso vindo da periferia, e eu acredito que nem só vindo da periferia. Acho que quando você resolve fazer algo fora desse dito eixo, você pensa em inovar e fazer algo diferente, você vai encontrar essa dificuldade no seu caminho. E pra gente que vem de periferia, a gente sabe que o acesso ele já é limitado desde o princípio, né? Desde do começo do processo, desde antes de você pensar em inovar e em querer fazer qualquer coisa, você já tem que estar preocupado com outras questões
da sua vida mesmo de sobrevivência, né? E a gente vem tentando lidar com isso dentro do Naviela. Eu trabalho muito com edital há alguns anos já. Já tem alguns anos que eu venho trabalhando com editais. A gente vem tentando se desvencilhar dessa dependência do edital, para que não seja algo que a gente dependa para viver, porque é algo incerto. Você nunca tem certeza que você vai ganhar um edital. Então a gente vem trabalhando, se estruturando. Estamos abrindo a nossa associação, graças a Deus, estamos no processo de finalização. A Ana tem uma grande parcela, o Jeff tem outra grande parcela nisso, nesse processo que a gente está passando. A gente está desenvolvendo isso para que a gente consiga acessar outros meios e consiga ter outros acessos. A gente vem estudando muito esse processo. A gente tem essa parceria lá na região, que é essa outra instituição que vem nascendo também, mas ela já vem com todo um fundo, que é uma instituição que vai nascer de uma empresa que é lá da periferia, que é um mercado que tem lá na região. Então ela já vem com um fundo, né? Ela já vem com o dinheiro, ela já sabe de onde vai vir para se manter. Essa parceria também vem fortalecendo muita gente e a gente vai entendendo também outras maneiras de fazer com que o Naviela seja rentável, que ele consiga se manter e consiga manter as suas atividades acontecendo. Hoje, a nossa grana ainda vem de editais, ainda vem desse processo. Infelizmente, ainda é o processo que a gente tem, mas a gente vem estudando e se estruturando para que isso se torne algo do passado e a gente consiga se manter e edital seja algo para projetos específicos. Tipo, pensei em tal projeto. Tá, vamos escrever um edital e vamos ver se... Mas o Naviela consiga se manter e consiga fazer as ações e levar os acessos de maneira rotineiramente, sem precisar depender de algo, sem precisar esperar prazos, datas. A gente ter aquilo para que tenha a necessidade, tenha a demanda, a gente consegue ir lá e suprir essa demanda. Sem, não, daqui 3 meses a gente vê se vai sair, se vai rolar, se vai dar certo. Aí a gente vê se vai dar para fazer. Não. Tem a demanda, precisa ser feito, vamos fazer. Depois a gente vê, mas vamos resolver primeiro. Então a gente vem trabalhando para que a gente consiga estar nesse lugar de conseguir realmente ser acessível para a periferia, ser sustentável primeiramente para que a gente consiga ser acessível para toda a periferia. Porque hoje a gente trabalha com 3 artistas. E a ideia é que a gente consiga englobar muitas mais pessoas dentro desse projeto, que a gente consiga impactar muito mais pessoas. Então a gente está buscando essas parcerias mais sólidas para que a gente consiga ter essa estrutura, tanto de espaço físico quanto financeiro, para atender esse pessoal. Aí você me permite fazer um comentário sobre isso? Manda ver. Porque, né, a gente ouve, né, e fala, não, legal, né, o Naviela agora está nesse momento, né, então a gente precisa... Mas, e aí, um pouco falar sobre essa questão, né, do Perifa Impacto, lá atrás, né? Para chegar nesse ponto, antes, a gente precisa pensar que essas iniciativas precisam ter o conhecimento, que acho que é o primeiro grande gargalo, né? É como entender, como eu posso fazer para me entender enquanto uma organização formalizada para poder acessar outros recursos. Então, assim, porque essa informação, ela também não chega, né, antes disso. Quer dizer, como é que eu faço para conseguir me enxergar nesse lugar, né, de que eu posso, sim, ter, né, ter uma associação, posso ter essa segurança, né, isso vem de uma... Então, assim, a dificuldade, tu falou, você coloca essa dificuldade hoje, mas a gente entende que ela começa muito antes, né? No não acesso a uma informação, né? Um conhecimento que vai permitir chegar até ali, né? Então, quando a gente, poxa, a gente tá... Fiquei tão alegre, mas a gente está se formalizando, uau, né? A gente tá se vendo neste lugar, né? De pensar na sustentabilidade. E assim, e olha o quão desafiador é estar nesse lugar.
A gente ainda não sabe, mas a gente está fazendo. Assim, é um tanto de desafio, né, que começa, e por isso, de novo, que a gente precisa encorpar a discussão, né? Por isso que a gente precisa encorpar a discussão, por isso que a gente precisa entender tudo isso. Então, primeiro, eu preciso entender que eu sou criativo, que eu tenho direito ao conhecimento, que eu, né, buscar esse conhecimento, e depois é um tanto de coisa que vem pela frente, né? Então, como é que eu supero o desafio da falta do recurso? Como é que eu supero o desafio de ter que cuidar da minha sobrevivência, né? Visto que aqui a gente está falando de um grupo que não é de jovens herdeiros, não é mesmo? Longe de longe. Não é? Eu falo, né? Quando eu falo, me perguntam, você trabalha com desenvolvimento de jovens lideranças nas periferias. Uau! Uau, legal! Falou, imagina o tamanho do desafio, porque a galera tem que estudar, tem que trabalhar, tem que se divertir, tem que namorar e ainda tem que salvar o mundo, né? É coisa pra caramba pra fazer, né? Então, é muito sobre isso, né? Que eu olho e falo, nossa, olha, eu que conheci, né? Conheci o Jeff em 2020, Jeff? Finalzinho 21. de 2020, a gente teve a primeira conversa, mas em 2021 foi que a gente conheceu de fato no Perifa Impacto. 2021, então a gente começa 2021, Wesley começa, né? A gente se conhece em 2022, olha e fala, nossa, quanto caminhou. E a gente olha e fala, poxa, quanto que tem que... E é só o começo de uma jornada, né? O quanto temos que caminhar ainda para... E isso é uma coisa que a gente, né? Poxa, e toda hora tem que estar mostrando valor, né? Mostrando valor para que, de fato, o apoio chegue. Por isso que um evento como o Dia Mundial da Criatividade, ele é tão importante. Porque além da gente ter, né, um pouco desse... do palco, da atenção, de poder mostrar tudo isso que está acontecendo, é uma porta de entrada para todo mundo que quer colaborar, que quer fortalecer esse ecossistema. Porque ali muitas vezes, como é que faz? Chega junto, né? Chega, vem colaborar. Justamente por ser um evento colaborativo, né? Onde cabe todo mundo, né? Então, é isso. E de pensar mesmo dessa criatividade, né? O Wesley tá falando desse processo de formalização, a gente tá saindo agora, finalizando o nosso processo de formalização da USIPA também, a gente tá na última etapa pedindo na Receita Federal nosso CNPJ, mas a gente bateu bastante a cabeça também nesse início, assim, de entender como que a gente podia ser criativo nesse processo de formalização também. Porque é um processo caro, é um processo burocrático, é um processo que envolve vários profissionais. Então, como que a gente pode ser criativo para fazer com que isso fique mais barato para a gente, para que isso fique viável? Então, até nesse momento de burocracia, de abrir uma instituição, a gente precisa usar a criatividade ali. Então, a gente está numa periferia onde não tem recolhimento de IPTU, por conta que não tem estrutura para a gente pagar por IPTU e tal. E para a gente fazer a abertura de um CNPJ, a gente precisa de um IPTU. Como que a gente pode ser criativo e ir atrás desse recurso também? Como que a gente pode acessar isso? Então, é o tempo inteiro batendo a cabeça. Até quando eu fiquei sabendo que o pessoal da Navela estava abrindo, eu falei, vocês me chamam, porque eu já bati muito a cabeça. Então, eu sei muita coisa que não é para fazer. Que não vai dar bom. Ajudou, hein? Bati bem menos a cabeça dessa vez. Chama a gente, pelo amor de Deus. Se vocês precisarem, se vocês quiserem, chama a gente, porque a gente já bateu bastante cabeça, a gente pode se ajudar. Então, acho que a criatividade está em tudo isso, né? Mas, a gente falou aqui nesse podcast inteiro de criatividade, mas eu queria saber de vocês, para vocês, o que é criatividade. Começando pela Ana, jogando essa bomba para ela. É difícil, né? Me perguntam isso sempre, eu não tenho uma resposta pronta, né? Mas eu imagino que a criatividade, ela é a junção, né? De quem a gente é mesmo, né? Que fala, no passado eu tinha essa ideia, mas será que eu sou uma pessoa criativa? Será que eu não sou uma pessoa criativa? Parecia que era um rótulo que alguém vai colocar vai te dar uma medalhinha, criativo, né? Ou criativos são aquelas pessoas que só trabalham em determinados segmentos. Nossa, eu trabalho na cultura, eu sou criativo, no audiovisual, se eu sou uma designer, eu sou criativo, né?
E hoje em dia eu entendo, né, que para que a gente consiga ser criativo, né, na verdade não, porque acho que a gente nasce criativo, mas para que a gente consiga fazer aflorar, né, para que a gente consiga desenvolver a nossa criatividade que é inata, eu acho que a gente vai se buscar de algumas coisas. Um é repertório, história de vida, né, repertório pessoal. Outro é repertório cultural, né, o repertório cultural, aí eu estou falando de cultura tradicional, né, de tudo aquilo que eu me alimentei em termos de conteúdo cultural, né, formal, informal, as coisas que eu vivi, as coisas que eu assisti. Eu acho que a criatividade, ela tem a ver com tudo isso, né? Tudo, no final das contas, para que a gente quer a criatividade na nossa vida, né? Porque a gente quer pegar uma situação, pegar uma realidade e olhar de forma diferente e propositiva para ela, né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso, né? Se for pensar de forma prática, né? Contar por que a ONU reconhece a criatividade como hoje o único recurso não escasso no planeta Terra, né? Então, vai olhar para isso, vai falar, bom, isso hoje ainda é o que a gente tem de mais abundante é a criatividade, né? Num planeta que está vivendo de uma escassez enorme de recursos naturais e tal. E olha e fala, bom, se a gente quer superar todos os objetivos para o desenvolvimento sustentável desse planeta, a gente precisa olhar com criatividade para encontrar novas formas de fazer. Por quê? Porque as formas que a gente vem fazendo têm gerado os resultados que a gente está vendo aí. Então, quer dizer, isso não, as soluções, elas não saem do nada, né? Elas saem desse repertório que a gente precisa cultivar, né? Então, acho que é isso. Talvez eu precise pensar numa resposta assim, mais bate-pronta. Assim, mas uma frase. Uma frase de efeito. Não, difícil, eu acho difícil. A gente fala e a gente, né, incorre assim, não sei se isso é criativo, não sei se eu sou criativa. E a gente, na verdade, é criativo o tempo todo, né? Só não percebe que o que a gente está fazendo é exercitando isso o tempo todo. E você, Wesley, o que você acha aí que é criatividade para você hoje, né? Que se a gente conversar daqui uns dias já vai ser outra coisa. Já vai ser... Então, para mim a criatividade ela é muito como uma ferramenta assim para a nossa vida assim. Acredito que quando a gente deixa de exercitar essa criatividade, e muitas vezes ela acontece de maneira natural e você nem percebe. Você está sendo criativo porque você precisa ser criativo. Sim. Se você não for criativo aqui agora, deu ruim. Você precisa dar um jeito aqui, ó. Estralou, tem que acontecer. E acredito que quando a gente não exercita essa criatividade, a gente perde muito na vida, perde muito de oportunidades, de enxergar as coisas de uma maneira diferente. Acredito que a criatividade, minha visão, assim, de como eu vejo ela na minha vida, é que ela ajuda eu a conseguir entender outros mundos. A criatividade me ajuda a entender o mundo com outra visão, entender mais rapidamente outras questões. E é isso, eu acredito que ela é essencial pra gente e ela tá em todo mundo. Alguns exercitam mais, alguns menos. E cada conhecimento que você busca te ajuda a exercitar ainda mais essa criatividade, né? Como a Ana falou. Te ajuda a ter isso mais rápido. E até trazendo para o cenário que a gente trabalha, que a gente se desenvolve. Sem criatividade, a gente já tava os três aqui sem saber o que fazer da vida. A gente não ia saber o que fazer da vida. Chorando. Se a gente, chorando os três, falando, meu Deus. Não dá, assim, no nosso e na maioria da galera que tá na correria do dia a dia, você não vive sem criatividade. Você precisa... Perdi esse ônibus, mas eu vou me atrasar. Se eu pegar esse, eu vou chegar lá no mesmo tempo. Bora. Criatividade pura. Sobreviver
é criatividade pura, cara. Ai, adorei. Sobreviver à criatividade. É Adorei. criatividade pura, pra você sobreviver. Nossa, incrível, assim. Tem uma frase do Einstein que ele fala que a criatividade é a inteligência se divertindo, né? E eu gosto muito de pensar nisso, porque, como a Wesley trouxe, às vezes a gente pensa na periferia como, nossa, a periferia é criativa, mas por que ela é criativa? Porque, é muito perrengue, é muita coisa pra resolver e tal. E, de fato, é. Se a gente não for criativo, se a gente não pensar, e se a gente pegar esse busão, se pegar outro busão, se a gente ir andando até tal lugar, depois pegar outro busão, a gente consegue chegar a tempo no trabalho. Eita, minha bengala caiu. Mas eu acho também interessante a gente pensar por esse outro lado, assim, né? Que a periferia também tem esse direito de ser criativo só por se divertir, como a Ana trouxe, né? De acessar espaços culturais, de acessar uma produção audiovisual bacana, de acessar uma ferramenta ali de estudo interessante. Então, eu vou hoje experimentar uma câmera fotográfica profissional, porque eu quero ser criativo, eu quero fotografar porque eu quero fotografar e quero ter essa nova experiência, essa nova coisa na minha vida. Então, acho que é interessante a gente pensar também em criatividade nesse lado voltado à periferia, né? Que é a minha vivência, a vivência do Wesley, o que a Ana também passa bastante lá na Casa Hacker, nos laboratórios de impacto, no Perif Impacto e outros projetos que ela está envolvida. Que é isso, assim, a gente precisa também entender que esse jovem da periferia, ele precisa acessar outros recursos também, para que ele possa exercer essa outra criatividade dele, para além da criatividade por necessidade. Então, eu quero ali ser criativo porque, sei lá, eu quero um dia poder ir numa loja, comprar um quadro, tintas e pintar só porque eu quero pintar. Então, eu quero ir produzir uma música, eu quero estar num local como esse, assim, para gravar um podcast, porque eu quero gravar um podcast para ver como que é. Então, eu quero acessar essas coisas. Então, acho que essa frase me faz pensar nesse universo aí que eu queria que fosse o universo de todas as pessoas da periferia, mas hoje ainda não é, mas eu acredito muito com o trabalho que a Uzipa vem desenvolvendo, que o Naviela vem desenvolvendo, que o Perif Impacto vem desenvolvendo, a gente consegue chegar um pouquinho mais perto dessa realidade, assim, e tirar esse estigma de que a periferia é criativa porque, nossa, tadinho, eles passam por um perrengue, passa por isso, passa por aquilo e tudo mais, sabe? Então, esse outro lado, assim, que eu acho que a gente tá tentando trazer aí com o Dia Mundial da Criatividade. Super, Jeff. Você falou uma coisa, eu fiquei aqui pensando, né? Porque, assim, a cultura da gambiarra, maravilhosa. Não vou discutir. É muito legal, ela é muito divertida. Mas, né, a gente não precisa passar a vida, a gente não deveria passar a vida só, né, lutando, né, na luta, na batalha da gambiarra, né? Então é isso, é esse o acesso maravilhoso. Adorei isso que você falou. Eu acho que o Jeff levantou um ponto importante, que é a periferia tem direito de fazer as coisas só por fazer. Por hobby. Eu não sou obrigado, eu aprendi a tirar foto, então eu tenho que ser fotógrafo para ganhar dinheiro. Sim. Não, eu só quero tirar uma foto. E pronto, a gente tem direito de ter um hobby. Nem tudo que a gente faz tem que ser trabalho. Eu tenho direito de ter meu hobby. Beleza, eu vou usar minha criatividade para outras coisas. E é isso, a gente usa no dia a dia porque é necessário, mas a gente não pode se limitar a isso, né? Não, e aliás isso, né? Para que eu possa ser uma pessoa criativa no meu trabalho, eu preciso de repertório. E o meu repertório, ele não necessariamente vem exclusivamente do trabalho, certo? O repertório, ele vai vir dos meus hobbies, ele vai vir dos lugares que eu acesso, ele vai vir das coisas diferentes que eu vejo, né? E reconecto com a minha necessidade. É sobre isso mesmo. Acho que esse ponto é importante, né? Muito importante. Por isso que eu acho que é tão importante a ação da Semana da Criatividade, porque a gente consegue gerar esse acesso gratuito para a galera. Se eu quero entender como faz uma horta, vai ter lá a ação acontecendo. Se eu quero assistir um espetáculo, vai ter o Nico lá tocando. Se eu quero participar de um evento, de um festival, vai ter o festival acontecendo. Então eu acho que é importante que gera muito acesso. Tá certo que é um espaço curto de tempo, mas você consegue se programar e falar, não, hoje eu vou em tal coisa, amanhã eu vou em tal... Você consegue trazer esse acesso pra galera de forma gratuita, que a galera não vai precisar, putz, mas eu não vou,
R$30. Pô, já tenho que ir pra lá, ainda tenho que pagar. Não. É só ir, chegar. Você vai ter o espaço, você vai conseguir participar. Então, acho que é muito importante para até nesse lugar, que muitas pessoas se descobrem nesses lugares, né? Você vai para esse lugar e você descobre que você gosta de algo que você nunca tinha pensado. E aquilo que você falou, né, Wesley? Há 3 dias, mas eu olho e falo, não, eu quero mais disso. Eu quero mais. Nós precisamos de mais disso. A gente precisa de mais disso. Essa experiência, ela não é 3 dias, é para acordar, né? E a gente começar a falar, não, eu quero isso, eu quero ter esse direito, eu quero ter essa experiência, eu quero isso, né? Eu quero isso vivo e pulsando na minha cidade, no meu território. Acho que a vontade, ela opera grandes mudanças, né, na vida. É importante porque dá esse despertar mesmo, esse play. Porque a pessoa fala, pô, mas isso daqui? E aí a pessoa vai atrás de outros lugares, de outros acessos, entender como que ela faz para ela realizar aquilo ali também. E é muito importante, porque aí a gente começa a girar realmente isso. Não fica centralizado, fica as mesmas pessoas tentando fazer as mesmas coisas. Vem gente nova, sangue novo, novos pensamentos. E as paradas vão se renovando cada vez mais. É muito importante esse momento de estralo, assim. Em algum momento todos nós passamos por ele. Todo mundo falou, acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que eu vou mudar aqui um pouquinho. Vou virar naquela curva ali. Mas é interessante pensar realmente, né? É uma lupa esses 3 dias. A gente vai trazer uma frequência ali de atividades grandes em 3 dias e que isso pode gerar conexões, né? Então, desde o primeiro que eu participei lá, já participei como voluntário, já participei como curador, anfitrião, inspirador. Então, desde lá do começo a gente vem trazendo conexões até hoje, assim. Então, hoje a USIPA tem uma doadora recorrente que é parceira nossa, que é a Nath Facina, que a gente conheceu por conta do Dia Mundial da Criatividade, uma ponte que a Ana fez. E ela gostou tanto do projeto da USIPA que ela vem contribuindo com a gente com porcentagem dos cursos que ela dá de criatividade. Então, é uma galera que a gente vem conectando, artistas que a gente vem conhecendo e vem trazendo pra junto e tal. Então, é um processo ali que acontece esse ano, né? No dia 20, 21 e 22. Acessa aí no link a programação para você também fazer parte aí de pelo menos um evento aí que vai ter perto da sua casa, que eu tenho certeza que a gente tá tentando fazer o mais distribuído em Campinas possível. Então, acessem aí, conheçam a programação, façam parte. Vai ter programação online também, vai ter live, vai ter vídeo gravado. Então, não tem como não participar de pelo menos uma atividade e realmente fazer parte, assim, desse movimento, conhecer novas pessoas, fazer novas conexões, realmente ver coisas novas. Então, a gente tem uma diversidade de atividades que vão acontecer, que são incríveis, assim, pra gente entender também, olha, eu acho que eu gosto disso, eu acho que eu não sabia o nome disso, eu já fazia isso, mas eu não sabia o nome, agora eu sei o nome disso daqui, eu quero fazer isso pra minha vida, eu quero levar isso como um hobby, eu quero saber mais, eu quero seguir essa pessoa pra ver onde que ela vai estar agora, se eu posso me conectar mais com ela. Então, acho que é um espaço bacana também da gente se reconhecer, né, como esse ser criativo, como a Ana trouxe, né? Às vezes a gente acha que a criatividade é uma coisa que não é pra gente, que tá muito longe, que tá muito afastada. Então, acho que o Dia Mundial da Criatividade, esse festival, essa Semana da Criatividade, traz essa oportunidade, assim, pra gente também se reconhecer nesse lugar, né? Eu acho que é o grande que importante do Dia Mundial da Criatividade é isso, assim. E eu queria saber de vocês aí, o que vocês estão achando desse processo de estar dentro da organização do Dia Mundial da Criatividade, o que vocês esperam aí para essa semana, como que tá a expectativa de vocês? Ixi, quem quer começar? É sempre muito louco tá na organização de projetos de impacto. E a Semana Mundial da Criatividade ainda mais, assim, para mim, porque tem um significado muito grande, assim, são muitas atividades acontecendo e eu podendo acompanhar toda essa desenvoltura da galera fazendo acontecer, a galera botando marcha mesmo, fazendo as paradas acontecer. E é muito, muito interessante ver isso acontecendo e
vai se encaminhando para um lugar muito bonito. Ano passado eu tive a oportunidade de acompanhar, porque o Celcinho, ele estava fazendo parte do ano passado. Sim, foi inspirador. Foi inspirador ano passado. E eu não conhecia a Semana da Criatividade. Conheci ano passado graças a ele. A gente foi em atividades e ver como está acontecendo esse ano e como vem crescendo esse ano esse evento e essa celebração que vai ser esse ano, o primeiro ano da lei em atividade. Eu só posso dizer que a galera não perde por esperar mesmo, assim, eu iria em todos os dias, estarei em todos os dias, não só por estar fazendo parte, mas porque realmente vai ser muito inspirador, vai ser muito impactante. Eu acredito que é muito importante a gente exercitar esse lado, a gente trabalhar esse lado nosso e acompanhar o evento, acessar lá no site, vão estar todas as atividades lá, e a gente realmente acompanhar e fazer com que isso aconteça. Para mim é gratificante estar participando disso e estar fazendo essa atividade e realizando isso junto com a Ana, junto com você. É muito gratificante. Assim como eu te falei no WhatsApp, que para mim é muito importante esses lugares, estar nesse lugar com essas pessoas. Para mim significa muito. E é isso, eu acredito que essa semana tem tudo para mudar muitas mentes, mudar muitas vidas, assim. Muitas formas de pensar e dar um start em muita gente para que as coisas aconteçam dali para frente. Que bacana. Feliz aí de escutar tudo isso de você. Ana, o que você acha aí? O que você espera? Então, né? Quando eu olho, né, eu fico vendo essa ocupação, né? Assim, essa ocupação cada vez maior, né, do Dia Mundial da Criatividade. Então agora a gente já está caminhando para a semana, né? Então a gente já começa a falar e se descolar um pouco só da questão do World Creativity Day, mas entender que a gente tem um espaço, que a gente garantiu um espaço que é nosso, que é da cidade de Campinas. Então, assim, olhar para essa ocupação, olhar, né, para uma outra liderança, olhar para A gente nunca teve tantos voluntários inscritos como temos nesse ano. O ano passado a gente ainda tinha uma questão com o evento presencial em abril, era uma retomada, mas ainda estava todo mundo meio assim, né, meio com, né, receio. Então, quando a gente olha lá, sei lá, né, 50, a coisa vai crescendo, né, 10 atividades inscritas, 20, 50 atividades inscritas. Pô, é muito massa, assim, né, eu tô realizadona, a verdade é essa, assim, porque é que eu falo, né, não só desse trabalho, mas o trabalho enquanto gerente de projetos, né, é um trabalho que a gente faz para que o nosso trabalho não precise mais existir, saca? Uhum. A gente trabalha para a extinção do nosso trabalho. Então, quando eu olho e vejo, né, essa rede se formando, essa coisa crescendo, né, uma nova liderança, um novo gás e tal, eu tô amarradona, eu tô super empolgada. Eu também queria dizer que eu tô extremamente feliz aí. No começo eu fiquei bem apreensivo com essa responsa de assumir, né, depois de 3 anos aí da Ana liderando tão bem assim o Dia Mundial da Criatividade. Então foi uma responsa grande para mim, mas eu fiquei bem feliz também porque ela sempre me deu o apoio, sempre esteve junto, puxou a orelha às vezes, indicou os caminhos. Então eu acho que isso foi muito importante também pro sucesso que a gente vai ter aí no dia 20, 21 e 22. Então eu fico extremamente feliz. Queria agradecer também a presença de vocês dois aqui hoje pra gente bater esse bate-papo, pra startar nessa essa semana aí municipal da criatividade e inovação que começa hoje. Então estou extremamente feliz. Queria ressaltar que todos os links vão estar na descrição também, para vocês saberem mais sobre aqui o espaço do podcast, para também virem ocupar esse espaço, porque a Periferia também precisa acessar mais aqui esse espaço que está disponível, que tem equipamento, que tem um profissional incrível aqui orientando também, fazendo toda a parte de captação. Então, esse espaço é de vocês, o link está aí embaixo, então acessem, agendem o horário e venham também participar. Queria também falar os links do Dia Mundial da Criatividade estão aí também para acessar a programação. Então é isso, gente, é só vir com a gente aí nessa semana que vai estar incrível.
e quero encontrar e trombar com vocês em algum desses eventos aí pra gente bater um papo e trocar uma ideia. Gente, muito obrigado. Obrigada. Bora trabalhar que vai ser uma semana Obrigado. corrida e a gente se Muita vê coisa. por aí. Obrigada.